agora eu vou para a tela cheia e a gente vai conversar e vou responder as perguntas que ficaram. E eu quero responder 2 perguntas que eu mesmo fiz para mim, porque eu falo ela todo dia, que é... Primeiro eu vou dar uma dica de como fazer o diagnóstico diferencial para saber o que é borderline, bipolar e TDAH, uma pergunta importante nessa hora de pular de uma hierarquia para outra. E como que eu não exagero também para dar tanto diagnóstico bipolar, né? Depois dessa aula aqui, vocês ficam, nossa, então tudo é bipolar? Dá para ficar nessa. Mas como que eu tento não exagerar nesse conceito pra gente também não sair dizendo todo mundo é bipolar. O que é a história, tá? Perguntaram aqui, agora eu vou ler as perguntas. Bipolaridade. O TAB não tem como ser tratado com terapia cognitivo-comportamental. Por que você fala tanto de psicanálise? Então, eu não falo tanto de psicanálise, assim, eu falei de psicanálise porque a psicanálise que criou, veio da psicanálise, o diagnóstico de borderline veio da psicanálise, de narcisista veio da psicanálise, esses processos vieram todos da psicanálise, esses diagnósticos. O transtorno bipolar, ele não pode ser tratado com psicanálise, porque transtorno bipolar é uma doença. Doença a gente trata com tratamento específico para doença. A pessoa que tem transtorno bipolar pode fazer psicanálise se ela quiser, mas não é para tratar transtorno bipolar, que inclusive o tratamento é basicamente remédio e estilo de vida. Esse que é o tratamento para transtorno bipolar, remédio e estilo de vida. Aí, então uma coisa não compete com a outra. Se você quiser ter transtorno bipolar, quiser fazer psicanálise, você pode fazer. Você só não vai estar tratando transtorno bipolar. O psicanalista não vai conversar com o transtorno bipolar, ele vai conversar com você, tá? Inclusive, deixem likes, por favor, antes das pessoas saírem. O pessoal ficando tarde aqui. Antes de sair, deixa um like para essa live, para as pessoas poderem encontrar essa live, certo? Dá um like. Tanto que psicoterapia não funciona se o TAB não tiver medicado, tá? Então, se não tiver medicado, nada funciona. Porque vocês lembram da hierarquia? A hierarquia também tem isso. Se eu não tratar o que está em cima, não tem o que fazer. A hierarquia se impõe, tá? Agora vamos lá. Sim, estilo de vida para transtorno bipolar. Transtorno bipolar não pode dormir tarde, tem que cuidar do sono, não é para beber, não é para usar droga. Estilo de vida sempre, tá? Fazer exercício, tudo isso ajuda. Agora vamos lá, vamos perder a bola não. Vamos agilizar. Bipolaridade precisa tomar remédio a vida toda? Precisa, se quiser ficar estável. Aí precisa de tomar remédio, a gente precisa de tomar remédio. É possível ter 2 neurodivergências, autismo e TDAH, por exemplo? Segundo as classificações hoje em dia da psiquiatria, é possível sim, tá? É a forma como a gente organiza hoje, então dá para você ter autismo e TDAH ao mesmo tempo. Eu até fui atrás dessa discussão, mas faz sentido você conseguir dar os 2 diagnósticos e fazer um tratamento específico para cada um, tá? Há alguma relação entre bipolaridade, TDAH e pessoas altamente sensíveis? É possível, então, ter ambos, TDAH e bipolaridade? Pode ter TDAH e bipolaridade. Você lembra do slide? São raias diferentes. Você pode ter tudo ele. Você pode ter TDAH, você pode ter bipolaridade também. Um é uma doença, outro é uma neurodivergência. E você pode também ter uma personalidade. Tudo isso vai andar. E pessoas sensíveis, emocionalmente sensíveis, provavelmente tem mais chance de ter os 2, porque tá tudo relacionado, tá? Vamos fazer então, vou responder uma pergunta minha, tá? Você, na hora, como que a gente faz para não exagerar, então, do transtorno bipolar? A gente precisa conhecer os diagnósticos que não estão dentro daquela hierarquia. A gente tem que entender bem os outros diagnósticos. A gente tem que entender o conceito de borderline, o que é trauma, que está diretamente relacionado ao borderline, o que é neurodivergência, que é o TDAH. Eu tenho que entender o que são esses conceitos com clareza, senão eu começo a confundir. Então eu tenho que entender o que eles são. E como que eu faço para entender isso? Como que eu faço para escalonar? Eu tenho que saber o que cada um tem diferente do outro. Então o que TDAH tem diferente de bipolar?
Os dois podem dar emoção instável, os dois podem dar impulsividade. Mas o TDAH, ele causa uma disfunção da capacidade da pessoa de resolver problemas na vida e se organizar por dentro. É função executiva que chama isso. Isso é TDAH. É um problema da função executiva. Tem até médicos, eu vou começar a falar isso no Instagram logo logo, que querem mudar o nome do TDAH para um déficit de função executiva. E faz sentido mesmo, é um problema executivo. É um problema da capacidade de resolver problemas, de executar um passo depois do outro. Isso é uma função executiva. O TDAH não consegue fazer isso. Quem tem transtorno bipolar, nos períodos em que está bem, consegue fazer isso. A pessoa funciona normal, mas quem tem TDAH nunca muda. Ela é para sempre assim. Certo? Esse é um ponto. Borderline. O que tem diferente do borderline, que é específico do borderline? Trauma, medo de abandono, desespero para não terminar o relacionamento, aí que tá o borderline. Então o borderline tá nos relacionamentos, o TDAH tá na função executiva, a bipolaridade tá no humor. Então a gente vai separando assim, e aí como que avalia cada coisa? Aí é uma outra explicação, uma coisa mais complexa, tá? Mas a gente vai prestando atenção nisso. E aqui, ó, vou encerrando, vou responder as últimas perguntas, tá? A gente tá ficando tarde, muita gente tem que ir embora. Vamos lá. O diagnóstico de TAB sempre será certeiro? Nunca muda? Não tem como dizer que nunca muda, mas dá para dar o diagnóstico na primeira consulta, sim. Se fizer uma consulta bem pormenorizada, bem olhada, dá para dar o diagnóstico na primeira consulta. O diagnóstico de bipolaridade, ele é muito genético. Então, ele é um diagnóstico genético, ele é basicamente genético, familiar, hereditário. Ele é muito hereditário. Até por isso que a gente sabe que ele é uma doença. Então, tudo que é muito hereditário é mais próximo de uma doença. Bipolaridade é muito mais hereditário que borderline, muito mais hereditário que qualquer problema de personalidade. Porque um é uma doença determinada pela biologia e o outro é um processo de aprendizado na vida, né? Sim, vai ficar salvo esse vídeo. Bipolaridade pode ser hereditário? Não só pode, como é. Aí, teoria das pessoas da neurodivergência, questão de processamento sensorial. Sim, neurodivergência é um mundo enorme, é um mundo à parte, tá? E aí tem muita discussão nisso. Tudo que eu tô dizendo aqui, todo esse conceito que eu tô passando, não é uma verdade absoluta, porque tudo na psiquiatria, tudo na medicina está mudando, e a psiquiatria ainda mais, entendeu? Então, todo esse conceito que eu passei de hierarquia diagnóstica não é um conceito absoluto. Daqui a 2 anos, a gente pode ver que, nossa, aquilo ali não faz sentido nenhum, descobrimos uma coisa nova, tal. Mas vocês viram, se você assistiu até aqui, você viu como que faz muito sentido pensar assim. Clareia, simplifica, fica mais óbvio, fica mais claro. E quando a gente aplica isso na prática, os casos difíceis ficam mais simples, fica mais fácil de entender, a pessoa entende, ela vê lógica, tem sentido, o remédio funciona, a terapia funciona melhor. Esse entendimento, eu não só conheci ele, eu passei a aplicar ele, e a mudança é absurda, tá? No que a gente faz quando a gente começa a pensar desse jeito. E aí a gente fica atento para não exagerar no diagnóstico, para não ver ele em todo mundo, mas eu nunca deixo de procurar ele em quem vai começar a tomar um remédio. Então, se você vai tomar um antidepressivo, é proibido passar antidepressivo sem diagnosticar se a pessoa tem bipolaridade, entendeu? Aumenta o risco de suicídio, eu fiz até um vídeo sobre isso. A bula americana fala do risco de suicídio por antidepressivos, que é principalmente em quem tem transtorno bipolar sem diagnosticar. Então, você dá um antidepressivo para alguém, você tomar um antidepressivo, assim como se fosse uma balinha, é um crime, tá? Tem que ter a triagem para bipolaridade sempre feita. Às vezes a gente erra, não tem problema, todo mundo erra, não tem problema nenhum. Mas eu tenho que procurar, que se eu não procurar, eu nunca vou encontrar, tá? Então é isso, eu não vou conseguir responder todo mundo, tá? Na bipolaridade a gente sempre evita todo antidepressivo, a gente sempre evita, às vezes pode usar, mas a gente sempre evita, tá? E
Eu vou encerrar, tá, gente? Não dá tempo de eu responder todo mundo. Eu agradeço muito quem esteve até aqui. Essa é uma aula complexa, é um tema totalmente abstrato, mas pelo que eu tô entendendo, muita gente conseguiu pegar. Muita gente que nem é da área, alguns profissionais, inclusive, tá? Eu vou deixar disponível esse PDF, vai ficar na legenda do YouTube. Vocês vão lá, coloca lá, vai chegar no seu e-mail e eu vou deixar também no meu Instagram, ele é disponível lá, vai ter um linkzinho, a gente tá organizando para ficar bonitinho, para ver esse PDFzinho, tá? Não vai ter tanta coisa. Quem não viu a live não vai nem entender o que o PDF quer dizer. Então é para usar junto, tá? Aí, ó, psicologia, o pessoal da psicologia, o pessoal dos psicólogos, terapeutas, vocês são sempre bem-vindos. Ó, eu falo, as pessoas estão querendo, nossa, o que me motiva a fazer isso aqui, tá? As pessoas ficam vendo essas explicações, essas lógicas, e falam, nossa, eu queria muito ser atendido por você, eu queria muito que você fosse meu médico e tal. Eu vou ser muito honesto, gente, não precisa ser eu. E não precisa ser eu. Só precisa ser um profissional que consiga seguir um raciocínio que organize e que seja fundamentado numa lógica que a gente aplica na medicina. É só isso. É muito mais acessível do que parece. Só que esse conhecimento, ele não é fácil de organizar. Eu ainda estou organizando. Eu não parei de estudar, eu não parei de entender. Eu estou descobrindo coisas sobre TDAH, sobre bipolaridade que eu nem imaginava, porque eu estou estudando. E é muito difícil da gente organizar a informação. A informação está disponível, mas ela não está organizada. Então, o trabalho que eu faço é de organizar a informação que está disponível. Eu não sou cientista, eu não faço pesquisa, eu não estou inventando nada. Eu só estou lendo e trazendo o que faz sentido. O profissional, o psicólogo, o psiquiatra, o médico que ler, organizar desse jeito, eu acredito que vai dar certo. E se tiver alguma coisa que talvez nesse jeito não funcione, eu quero aprender para melhorar. E aí dessa forma a gente consegue trazer uma pegada de que você pode ser atendido, na verdade, por qualquer profissional que siga esse tipo de princípio, que siga esse tipo de lógica, entendeu? Então por isso que eu faço aqui no YouTube e a gente vai começar a ter cada vez mais material, a gente vai começar a formar profissionais para que eles possam fazer isso e aplicar isso Brasil afora, tá? É a gente trazer um impacto positivo na saúde mental do país. É mudar a prática da saúde mental do país. E nós já estamos fazendo isso, você assistiu essa live. E eu espero que a gente consiga fazer para mais pessoas, tá? Então, é isso. Olha só, tem psiquiatras aqui, obrigado. Gente, a gente se vê. Boa noite para vocês, tá? Um beijo, força. Tchau.